Amém. Aplauda aí ao Senhor bem forte, com alegria. Aleluias. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos de número 80. Nós seremos tão breves hoje, numa palavra tão, em nome de Jesus, direta e poderosa. Glórias a Deus. Salmos 80. Nós temos irmãos para a gente orar, pessoas que amamos. Você com certeza tem pessoas que você ama, que você sabe que necessita de orar por elas. E nós vamos fazer isso. Nós temos visitantes hoje aqui. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. E venham sempre. As portas estão e estarão sempre abertas. Salmos 80 diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes Jacó como um rebanho, tu que tens o seu trono sobre os querubins. O Senhor se assenta sobre os anjos, acima dos anjos está o trono do Senhor. Se está acima dos anjos, imagine então acima dos nossos problemas. Quem tem problema aqui? Quem tem problema financeiro? Problema emocional às vezes. Problema de ordem de relacionamento. Sempre. Estamos no mundo, o mundo jaz em problema. Mas aqui a palavra do Senhor nos ensina, Ele está acima de todas as coisas. Acima de tudo está o Senhor em o seu trono. E diante de Efraim, de Benjamim, de Manassés, Ele desperta o teu poder. Aqui está dizendo, desperta, Senhor, o teu poder e vem nos salvar. Versículo 3, restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. No versículo 7, o salmista repete, ele fala de novo, ele faz de novo essa oração e ele fala, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós teu rosto, para que sejamos salvos. No versículo 19, ele repete essa oração e ele fala de novo, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Até aí. Feche teus olhos, dá liberdade. Fala, Senhor, fala comigo, meu coração está aberto, Senhor. Senhor, eu assim como o salmista também preciso. Restaura-me, Senhor, para que eu seja salvo, para que eu seja salva, para que eu saia daqui fortalecida, para que eu saia daqui reanimado, para que eu não olhe, Senhor, para as dificuldades, mas que eu olhe para os céus, de onde vem o meu socorro. O meu socorro não está em pessoas, o meu socorro não está em lugares, o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro está em Ti, Pai, e em Ti eu não serei frustrado, em Ti eu não serei envergonhado, em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, pode se assentar por um instante. Nós estamos abatidos, nós temos vivido dias difíceis. A Gorete falou aqui domingo e ela falou uma grande verdade. Ou nós conhecemos alguém que está desanimado, ou a gente conhece alguém que está em luto, ou a gente conhece alguém que está enfermo, ou a gente conhece alguém que faliu, ou a gente conhece alguém que está muito desanimado, muito frustrado, muito aborrecido. Estamos cercados por tudo isso, não é verdade? Estamos abatidos. Aqui o Salmo de número 80, Asaf, que foi quem escreveu, ele está vivendo esse momento também de grande abatimento. Era um contexto bem difícil. O Salmo anterior fala do quanto eles estavam rodeados mesmo pelo sentimento do mal ao redor, dificuldades, lutas, guerras, mas
ele repete: restaura-nos, Senhor. O Senhor pode nos restaurar. Ele volta os olhos dele ao Senhor e declara: restaura-nos. E mais de uma vez ele fala. Se ele fala mais de uma vez num único capítulo, é porque ele, como um homem de Deus, sabe da importância de reafirmar, de persistir em pedir, de não desanimar na primeira dificuldade, e nem na segunda, e nem na terceira. E ele reafirma isso. E ele fala mais de uma vez: Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, para que sejamos salvos. Senhor, volta o seu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. Nós precisamos ser restaurados. Precisamos. Põe a mão no teu coração. Respira fundo. Fala: Senhor, meu coração precisa do Senhor. Está meio quebrado. Está meio cansado. Está meio oprimido. Está um pouco apertado. Às vezes com medo. Fala a tua verdade. Fala a tua verdade para Ele. Ele está aqui para te ouvir, para te curar, para ouvir teu suspiro. Ele ouve até o nosso gemido. Até o gemido fala com Deus. O nosso gemido fala com Ele. Por que às vezes a gente quer ir para a rede fazer textão? Se o nosso gemido fala com Ele, com aquele que pode restaurar. Por que às vezes a gente quer dividir reclamação com quem não pode nos ajudar? Se até o nosso gemido inexprimível fala com Deus. E aqui o salmista fala: nos restaura, precisamos. Há uma história na Bíblia, lá em 2 Crônicas 20, de um grande rei que estava abatido diante de uma grande luta. E ele foi até a casa do Senhor. Ele fez igual você fez hoje. Ergue tua mão comigo. Fala assim: eu tomei uma boa decisão. Eu corri para Deus hoje. E o grande rei, o Josafá, ele fala assim, lá em Crônicas 20, versículo 9. Ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, pode ser juízo, pode ser espada, pode ser peste ou pode ser fome, seja o que for, nós nos apresentaremos diante de ti. Eu não vou correr para pessoa nenhuma, eu vou correr para Ele que pode resolver. Eu vou correr e me apresentar diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele declarou isso. Na hora do aperto, seja angústia, seja decepção, seja peste, seja doença, seja vírus, seja o que for, nós nos apresentaremos diante dele. Nós clamaremos a ele na nossa angústia. Queridos, esta é a hora de nós vivermos essa palavra mais do que nunca. Essa é a hora de nós nos apegarmos a Deus mais do que nunca. Tiago, capítulo 4. Vou pedir para o pastor colocar. Tiago 4. Abra comigo, por gentileza. Obrigada. Tiago 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, tem algum pecador aqui? Amém, que bom. Estamos no lugar certo. Aproximem-se dele, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida ou duplo ânimo, ânimo dobre em algumas versões, significa assim, às vezes
às vezes está mal, às vezes quer Deus, às vezes quer bagunça, às vezes quer o pecado, às vezes ama ao Senhor mais do que tudo, às vezes está daquele jeito. Todos vocês, purifiquem os corações, achegai-vos a Deus. Esse é o momento de nós nos achegarmos a Ele. Amém? Esse é o momento de nós limparmos o nosso coração e nos apegarmos mais a Ele. Porque estamos vivendo dias difíceis em que precisamos da restauração. Há um homem na Bíblia que viveu uma história muito incrível. Você com certeza já ouviu falar dele. O nome dele é Simão. Lá em Marcos, capítulo 15. Se possível, abra comigo, senão eu vou abrir aqui e você acompanha comigo. Em Marcos. Glória a Deus, versículo 15. Marcos 15, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. No capítulo que fala sobre a crucificação do nosso Senhor, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Quem é esse homem? Ele só estava passando por ali. O nome dele era Simão. E no momento da crucificação, ele estava passando por ali onde Jesus estava passando pelo pior momento, da história de Jesus na terra, momento da crucificação. E aí os soldados pegam Simão. E os soldados obrigam, a palavra fala que os soldados constrangeram, ou seja, forçaram Simão a carregar a cruz de Cristo. E aquilo para Simão foi um grande susto, porque ele só estava passando por ali, ele não tinha nada a ver com aquilo. E ele tomou o susto e ele recebeu a cruz no ombro e ele carregou. O que eu quero dizer com isso? Para Simão, aquele momento foi uma grande vergonha, porque a cruz era uma vergonha. A cruz era destino só da pior espécie de pessoa. A cruz, ela era tão humilhante, era uma humilhação tão grande, que era maldito aquele que morria de cruz, e toda a família se tornava maldita também. E era uma humilhação tão grande a cruz, que eles eram crucificados fora da cidade, nem dentro da cidade eram. Porque era assim, como, não vamos sujar essa cidade com a morte desse lixo. Manda matar fora. Isso era a cruz. Era a humilhação maior. E aí pegaram aquele homem trabalhador que era Simão, que não tinha nada a ver com a história. A Bíblia cita ele como pai de duas pessoas aqui conhecidas. Ele era um homem de respeito, ele era pai de dois, talvez servos de Deus, porque eram conhecidos, Alexandre e Rufo. Se a Bíblia cita o nome deles, é porque era uma família conhecida, era uma família honrada. E de repente aquele homem estava no meio de uma situação tão ruim, porque a cruz era ruim. A cruz era direcionada só para os piores. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus, ele se fez maldito. Ele tomou uma maldição, uma vergonha sobre ele por nós. Porque ele não merecia, nem pecado ele tinha. O único que não tinha pecado. Mas se fez pecador por nós. E aí Simão, que não tinha nada a ver com aquele contexto, carregou a cruz. Talvez a gente esteja passando por um momento que a gente fala assim: por que eu estou vivendo? Por que tudo isso? Por que tanta dificuldade? Por quê?
Eu acho que Simão pensou naquele breve instante que ele pegou a cruz e ajudou Cristo a levar. Pegou sobre ele e levou por alguns instantes. Eu acho que passou na cabeça dele que aquilo parecia injusto. Sim ou não? Eu acho que ele... Por que eu estou carregando isso se eu não fiz nada? Parecia injusto. Por algum instante, para ele, aquilo parecia uma grande vergonha. Ninguém carrega a cruz com a cabeça erguida, carrega bem entristecido, envergonhado. Por um tempo, aquilo foi uma vergonha para ele. Ele ser colocado naquela situação parecia um castigo. A gente está vivendo uma situação que você olha e fala, parece que está muito ruim. Parece que está sendo injusto. Hoje a gente perdeu uma amiga, vítima do Covid, a pastora Cirlei. E nós vamos orar por toda a família. E aí a gente vê e parece que ela perdeu a luta para o vírus. Quando a gente vê essa situação, parece que o vírus venceu. De novo, mais um. Parece. Quando você vê alguém na rua, numa situação difícil, quem tem visto muita gente na rua em situação difícil? Se você não notou, comece a notar, porque aumentou muito o número de pessoas na rua. E parece que isso é uma luta muito grande. Parece que a gente está no meio de um turbilhão. Parece que a gente está vivendo dias de injustiça. Mas quando o Asaf fala aqui, no Salmo 80, ele fala assim, vou lá de novo. Restaura-nos, ó Senhor, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto. O que aconteceu com Simão? Parece que ele viveu uma injustiça, mas era Deus resplandecendo o rosto sobre ele. Às vezes, o que eu quero fechar a palavra dizendo? Parece que o vírus venceu na vida da pastora Cirlei. Na verdade, Deus resplandeceu o rosto dele sobre ela. É diferente. Parece, quando você está numa grande luta, parece que aquilo vem para te destruir. Na verdade, é Deus resplandecendo o rosto dele sobre você. Porque Ele está querendo colocar você num nível maior. Porque Ele está colocando você diante de uma situação onde você vai ter que se levantar mais forte, onde você vai ter que derramar perdão, onde você vai ter que superar essa situação. Então parece uma grande injustiça, mas na verdade é o Senhor resplandecendo o rosto dele sobre você. É o Senhor olhando para você. Tinha uma multidão. Por que Simão foi o escolhido? Porque Deus olhou para ele. Parecia que ele estava sendo injustiçado. Na verdade, ele estava sendo escolhido. É diferente. Parece que a gente perdeu para o vírus. Na verdade, é o céu que ganhou. É diferente. Tudo depende da forma como você vai ver e enxergar essa situação. Quando o Senhor te coloca diante de uma situação, parecia que Jesus havia perdido para a morte. Parecia, o inferno já estava comemorando a morte de Jesus. Você imagina 3 dias de festa no inferno. Mas ao terceiro dia, aquilo que parecia a morte se mostrou como a plenitude da vida. Ele ressuscitou. Parece que está dando errado. Na verdade, Deus está resplandecendo o rosto dele para te colocar num novo nível. Parece que a porta fechou, pastor. Parece que o mal me tocou. Na verdade, o Senhor está escolhendo você. Simão entrou para a história. Ele teve a honra de carregar com Cristo uma cruz que era minha
e uma cruz que era sua, era para nós. Ele entrou para a história. Se coloque de pé. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer colocar você numa rota diferente. Ele está olhando para você, sim. Como que você vai reagir? Vai ficar indiferente ao que o Senhor está fazendo? Ou vai dizer sim, tá? Amém, Senhor. Eu vou carregar sim essa cruz, porque ela é leve, ela é momentânea, mas ela vai produzir para mim um peso de glória, um peso eterno de glória. Essa luta parece que é pesada demais, mas eu vou te falar uma coisa, olha bem aqui para mim por um instante. Está cooperando para o seu bem, vai cooperar para o seu bem. Parecia um momento de vergonha, mas na verdade era a mudança de vida de Simão. Era a mudança de vida. A cidade ficou conhecida como a cidade de Simão. As coisas mudaram porque o Senhor havia escolhido ele. O Senhor escolheu você para você fazer algo diferente disso. Pega essa dor e transforme e extraia o melhor dela. Pegue essa luta e extraia o melhor dela. Vai te fazer superar, vai te fazer ser mais guerreiro, vai te fazer ser mais forte. Hoje eu vi uma pessoa muito famosa e foi receber um prêmio mundial. E aí ela pegou assim o prêmio e ela falou assim: eu quero agradecer todos que não acreditaram em mim. Vocês me fizeram mais forte. Quero agradecer todos que se levantaram contra mim. Eu só estou aqui porque por causa de vocês eu precisei ser mais forte. Se não fosse a oposição, eu não teria conseguido. Olha para o teu problema e fala obrigado. Porque se não fosse essa situação, eu seria uma pessoa enfraquecida, desanimada, despercebida. Mas essa situação está me fazendo mais alerta, está me fazendo orar mais, está me fazendo liberar perdão, está me fazendo ser uma pessoa mais paciente, está me fazendo ser uma pessoa resiliente, está me fazendo ser mais serva de Deus do que eu era antes. Pegue a luta e extraia dela o melhor. Não é assim que é feito com o óleo, que é extraído da azeitona, precisa ser moída. E o vinho que é extraído da uva, que precisa ser pisada. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Senhor foi moído. E pelas suas pisaduras, porque do nosso Senhor foi extraído o melhor. Que dessa luta que você está passando, seja extraído de você o melhor que há dentro de você. Não queira ser mais um que desiste, mais um que desanima, mais um que reclama, mas queira ser aquele que carrega a cruz, que continua e que pela sua perseverança ele é reconhecido por Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós temos necessidade de perseverança, Senhor. Nós não seremos daqueles que retrocedem, mas sim aqueles que prosseguem para o alvo, Jesus. E o nosso alvo é o Senhor, Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor, faz do Teu povo um povo forte, um povo valente, um povo, Senhor amado, que não para, mas que persevera. Um povo que ora como Asaf. Ora mais uma vez porque sabe que precisa, e ora a terceira porque sabe que é necessário, e continua orando e continua perseverando. Faz isso, tira o engano da nossa mente, tira todo o engano do coração, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer um convite para você. Se você estava desanimado, enfraquecido, confuso,
abatido. Eu quero que você tome um ato agora de coragem. Que sua mão, nós queremos orar por você. Que a Bíblia, ela nos ensina a orarmos uns pelos outros. Se você estava confuso, se você está com sentimentos ruins de desistência, de injustiça, em nome de Jesus, receba toda a unção do Espírito Santo de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, o bálsamo que cura, que restaura. Em nome de Jesus, o Espírito que vivifica. Queremos, Senhor, orar pelos teus servos, Pai. Saiam hoje revestidos de força e de vida. Que o Espírito Santo de Deus os visite, restaurando, renovando e os fazendo andar, Senhor, por caminhos altos, caminhos da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que saibam e tenham a certeza que a cruz é leve e produzirá um grande peso de glória, um grande peso eterno de futuro, de bom futuro, de vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, oramos por aqueles que estão em casa, Senhor, nesse sentimento de abatimento, de medo, de temor, Senhor. Sejam revestidos da autoridade que vem do alto, Senhor. Da autoridade que vem do teu nome, Jesus Cristo, para vencer, para suportar os dias que são maus e difíceis, Pai. Em nome de Jesus. Entendemos, não estamos sendo injustiçados, estamos sendo escolhidos pelo Senhor. O Senhor tem nos confirmado, em nome de Jesus, e confirmado sobre a tua vida, a fidelidade dEle, a bondade dEle, a eleição. Ele te escolheu, e nessa luta você vai perseverar, e vai viver a tua vitória. Vai viver os livramentos, os sinais, os prodígios, em nome de Jesus. Seja cheio da paz que vem do Senhor. Você e toda a sua casa sejam cheios da paz. Que você saia daqui hoje diferente da forma como você entrou. É o que nós oramos, ligamos no céu e está ligado na sua vida. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor por isso.